Dom Carlos parou de falar por alguns momentos estudando a fisionomia do pianista. O jovem ficou comovido e chorava arrependido de seus atos, ao ouvir que não era amado. Depois assumiu novamente a postura séria de que estava imbuído. Dom Ramiro esperou que ele se recompusesse, depois continuou. Não foi para isso que o procurei, poupai-me de vossas confissões agora que ela se foi e que está tudo perdido. Não quero julgar ninguém, compreendei. Ao receber a notícia, o interlocutor ficou mudo de espanto. Sempre pensou que Leila o amasse, que se livrava do marido como um fardo a quem tivera de se unir como imposição do pai. Naquele momento, regado pelo pranto do arrependimento, dava mostras a Dom Ramiro de que nem sabia que não era correspondido em seu amor. Quereis dizer, senhor, que ela ficou tomada pelo remorso em respeito ao marido quando voltou. Ainda quis se certificar o conde desesperado. Dom Ramiro se rendeu às explicações que se faziam necessárias e, por se lembrar da filha, coloriu, com um tom entristecido, suas palavras. Não, quero dizer que ela amava sinceramente Roberto de Canalejas, seu marido, e se consentiu em seguir o senhor, foi porque estava pressionada. Depois, não pôde voltar, porque era demasiado orgulhosa para pedir perdão. Os dois ficaram em silêncio, amargamente envolvidos pelo drama de Leila. O jovem conde cismava sobre as próprias ações, triste e preocupado, enquanto Dom Ramiro queria encerrar a entrevista, porque pressentira que aquela situação de Leila com ele, só poderia ser algum caso mal resolvido do passado, já que o jovem sinceramente amava sua filha. Não foi para revolver o passado que vos chamei até aqui. Sei que sois pianista, que viajais com uma orquestra que cobra por apresentações, não é mesmo? Recomeçou o pai de Leila, mais amistoso. Sim, é isso mesmo, e se não me procurastes para revelar sobre o sentimento de vossa filha, então, em que posso ser útil, senhor Conde de Guzmán? Quero ajudar vossa orquestra, que era o sonho de minha filha. Em nome dela, se precisardes de alguma coisa, falai comigo. Sois boníssimo, senhor Conde de Guzmán. Vossa filha era tão talentosa, atraía público para nós. Agora, sem o concerto que apresentava, estamos perdendo os admiradores. Falarei com o nosso maestro idealizador von Steiner, se quiserdes posso apresentá-lo ao senhor. Assim ficou acertado, e Dom Carlos passou a auxiliar a orquestra em nome de Leila. Mais tarde fundou também uma escola de música, em nome da filha. Marcus, talvez começando a tomar consciência do que fizera, passou a lecionar ali e a aulas de piano sem cobrar. Quando Dom Ramiro, finalmente, regressou a Lisboa, já estava bem idoso, pois ficara fora por 9 anos. A emoção de rever os locais onde constituíra e perdera sua amada família foi comovente para o seu espírito cansado das lides terrestres, mas ele estava longe de se entregar ao desânimo como fizera sua filha. Regressara ao hospital de beneficência, agora cedido a uma instituição pública, e inscrevera-se como médico voluntário, tratando crianças e adolescentes em nome de Lelita. Fundara, em Lisboa, uma nova instituição de amparo a meninas e adolescentes, buscando reeducá-las moralmente, porque entendia ser este agora o seu compromisso. Todos os dias, porém, reunia-se com alguns doentes que aceitavam os conselhos dele e eram simpáticos às ideias cristãs, onde aproveitava para contar as passagens mais sublimes dos evangelhos, lembrando em sua solidão, das encarnações em que fora pastor e padre. Certa vez, reunira grupo de antigos doentes, que obtiveram alta do hospital e continuaram a comungar com ele a crença nos espíritos. Tivera a sala do Palácio de Guzmán tomada por cerca de 20 pessoas, quando iniciou os esclarecimentos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois das preleções e preces, que exortavam o perdão aos inimigos, o senhor conde foi indagado sobre a situação de sua filha suicida e esclareceu gentilmente. Sim, eu perdoo Leila por sua ação impensada, por seu âmago descrente,
Lamento apenas não ter exercido com mais energia a minha autoridade de pai, para levá-la numa viagem em busca de tratamento. Entendo que estivesse doente, dessas doenças do espírito, que hoje começam a ser desvendadas. Esta mazela psíquica de minha filha, uma mistura entre melancolia e desgosto, minava suas forças e dava abertura a obsessores de outras épocas, os quais tive oportunidade de atender e vê-los encaminhados durante as reuniões que frequentei na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Junto aos médicos daquela cidade, estudei as características e entendi que há muito mais para se preocupar a respeito das chamadas doenças psíquicas do que eu poderia supor. O estado melancólico propicia a obsessão e, consequentemente, pode levar ao suicídio. Leila tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Não bastasse isso, possuía ainda marido devotado e filha perfeita, mas foi o talento que enalteceu seu orgulho e ela faliu. Mulher que era, não poderia se aventurar pela carreira de artista. Outros tempos virão, onde homens e mulheres terão direitos iguais e responsabilidades divididas para com a família. O conde se calou em seu longo desabafo e as pessoas que constituíam a assembleia se dispersaram, ficando apenas alguns mais chegados, que pediram a Dom Carlos que tocasse algo ao piano. Ele não praticava desde que sua filha falecera, pois não achava forças íntimas para ouvir os acordes tão amados por Leila. Quem havia pedido para que ele tocasse era uma jovem que se restabelecia parcialmente da tuberculose e tinha poucos recursos. Dom Ramiro se apiedou dela, lembrando a netinha morta. Como se o tempo não tivesse passado, relembrou, naquele momento, Leila ao piano, tão altiva junto aos amigos, enfeitando os salões com sua beleza quase infantil. Levado pelas doces lembranças daquela que era a razão de sua existência, rememorou outras passagens de sua vida, quando ela, cheia de ternura filial, o chamara Charles, à moda francesa, sentada muito séria no escritório, tomando o Evangelho de Jesus como lição. Assim inspirado, ele se sentou ao piano e tocou, mesmo sem ler as partituras, a música que mais o sensibilizava e também era a preferida de Leila, Fantasia Impromptu, opus 66, de Chopin, que ensinara à filha quando ela era apenas uma menina. Os acordes ecoaram pelo palácio como outrora. A rapidez com que suas mãos percorriam as teclas foi, cada vez mais, dando segurança e habilidade, instantaneamente, voltou-lhe. A música ia invadindo sua alma e, sem se importar com as pessoas que o assistiam, deixou que as lágrimas banhassem seu rosto e, enquanto tocava magnificamente os trechos em sequência da composição do maestro polonês, orava por Leila. Aquele tributo à filha morta soava como um apelo lamentoso. Em alguns momentos a música seguia lenta, e na sequência havia uma alternância em altos e baixos, seguindo as notas suaves e rápidas para acordes mais majestosos e cheios de força. Dom Carlos sentia a música comparando-a à reparação de que Leila necessitava. Ela precisaria de muita coragem, em encarnação futura de expiação. Talvez precisasse que lhe a lembrasse das dores que causou. A execução da peça e o estado exaltado do pai de Leila elevaram os pensamentos dele em uma oração poderosíssima, sincera, cheia de emoção. Ele estava concentrado no que fazia, mas em pensamento rendia homenagens àquela que enchera sua vida de felicidade, enquanto estivera ao seu lado. Lembrava-se enternecido de seu amor imortal por Leila. Um sentimento muito antigo, quando a tivera por irmã adorada no século XVII. Do nosso plano, vimos as benesses celestes caindo em resposta às suas súplicas por Leila. Flocos de luz pairavam sobre todos os que ouviam tocar, sendo o pensamento uníssono também lembrando a pobre suicida. Assim, orou Dom Carlos. Mãe Santíssima, intercedei junto à minha filha amada que padece há 10 anos nas regiões trevosas, reservadas aos réprobos das leis soberanas de Deus. Ó Divina Senhora, tende piedade dos suicidas que se entregam a este ato de desespero. Concedei, Mãe amantíssima,
o vosso olhar bondoso e consentir que Leila desperte da escuridão em que sua consciência mergulhou. Nobilíssima Mãe, enviai o alívio, o bálsamo para suas dores morais, libertando os grilhões que, por ela mesma, foram fechados, para que seja salva e transportada às regiões de paz reservadas aos vossos tutelados. Dom Carlos pensava assim, banhado em lágrimas, enquanto também eu me emocionava com sua prece. As vibrações da música, as orações de Dom Carlos, as emoções que sentia por lembrá-la, mas, principalmente o amor que a filha devotava, fizeram com que aquele pedido fosse escutado nos círculos abobadados celestes, onde estagiam os espíritos mais elevados e piedosos do que zelam pelos encarnados. Dom Ramiro usava seu prestígio de mártir, que morrera pelo Evangelho do Cristo, naquele apelo. Naquele momento, como se uma tela se abrisse na sala do palácio, vimos que Leila era resgatada das furnas umbralinas, onde sofria torturas, ainda no Vale dos Suicidas. Alçada por cordas, nesta especial operação em que despertava das alucinações a que estivera ligada. Ouvindo os acordes tocados por seu amado pai, ela dizia então, entre soluços de comoção: ouço Chopin, é meu pai que veio buscar-me. Perdoai-me, em nome de Deus. Papai, sei que é tarde, mas agora acredito nos espíritos. Salvai-me, não aguento mais. Dizendo isso, desfaleceu nos braços amorosos nos quais fora depositada. Tratava-se de meu filho Roberto de Canalejas. Ele e outros amigos pediram permissão especial para auxiliar como voluntários, junto aos enfermeiros que patrulhavam o Vale Sinistro, em busca daqueles espíritos que estivessem em condições de despertar de seus erros. Roberto, que trabalhara na própria edificação íntima, estava refeito, tendo condições de amparar Leila naquele momento extremo. No salão do Palácio de Guzmán, Dom Carlos encerrava a peça de Chopin banhado em lágrimas, pois diante de sua visão mediúnica também se descortinavam as mesmas cenas. Leila era salva, acreditava em Deus, pedia perdão, Roberto a recebia. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12. Hospital Maria de Nazaré. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre com justiça. O Evangelho segundo o Espiritismo. Meu trabalho de guardião junto às famílias de Guzmán e Canalejas chegaria ao fim com a morte de Leila, porém continuei a dar assistência a Dom Ramiro. Ele teria seu regresso previsto em pouco mais de 12 anos decorridos após o suicídio de sua filha. Como era espírito adiantado moralmente e estava sempre vigilante, pouco precisava de meu apoio, por isso lá voltei apenas algumas vezes para acompanhar seu trabalho de oração. Não precisava mais manter os informes sobre meu filho Roberto, nem Leila, então retornei ao posto de socorro, junto à crosta terrestre para trabalho de auxílio aos sofredores. Pedi permissão, porém, para acompanhar a recuperação de minha amada filha do coração, em seu despertar e tratamento, após seu resgate. Regressarei um pouco para relatar como fora a libertação das regiões trevosas. Preciso explicar que as furnas inferiores, local dominado por espíritos embrutecidos pelo ódio e situado em esconderijo subterrâneo dentro do Vale dos Suicidas, é lugar de dificílimo acesso, até mesmo para os lanceiros da Legião dos Servos de Maria. Como Leila era reincidente no suicídio, situação que agravava o seu estado, a filha de Charles se vira raptada do Vale Sinistro para ser vítima de tormentos cruciantes, cujas técnicas eram aplicadas por seres especialistas em torturas psíquicas que dominavam as consciências culpadas dos espíritos em verdadeiras prisões, nada deixando a dever as câmaras de torturas comuns à época da Inquisição na Terra.
Enquanto Dom Carlos tocava piano comovido, orando por ela, Leila sofria, amarrada ao pelourinho, onde seus algozes a torturavam. Seu resgate não se deu pacificamente, como aquele descrito por Camilo Botelho no livro Memórias de um Suicida, e, sim, mediante confrontos. Os emissários da luz tiveram de requisitar auxiliares entre os encarnados, em trabalho noturno de assistência, e outros espíritos acostumados ao trato nas esferas mais densas, para constituírem um grupo de busca. Esses agentes do bem, treinados para esse mister, tiveram de invadir o território cercado e raptar a filha de Charles das Furnas, regressando com ela, até que os lanceiros de Maria pudessem protegê-la. Nenhum dos espíritos, com quem tinha convivência, poderia acompanhar os lanceiros de Maria nas excursões de resgate pelo vale, pois esta prática requeria muito treinamento mental, muita vigilância e muita disciplina, e mesmo eles tinham os campos de ação limitados, respeitando o tempo de reequilíbrio mental de cada espírito. Devemos considerar, também, que ninguém poderia ser resgatado antes do tempo previsto, somente quando amadurecia, compreendia e pedia ajuda. Dom Carlos, que tinha estudado entre os mestres orientais, tinha alguma noção do sofrimento ao qual sua filha querida poderia estar passando, apesar de decorridos 10 anos após sua morte. Por isso ele não arrefecia na oração e pedidos por ela. Suas preces, sentidas, sinceras e constantes, criaram um canal contínuo de vibrações benéficas e reconfortantes, que atingiam aquela que era prisioneira das câmaras de tortura. Foi este túnel de acesso que modelou uma espécie de corda fluídica capaz de alçar Leila de seus agressores. Ela desmaiou no momento em que se viu livre das algemas que a prendiam e passou dos braços dos amigos que a resgataram aos braços amorosos de Roberto de Canalejas, uma vez que era acolhida pelas preces de Dom Carlos e pelos apelos dela mesma, agora ciente da realidade espiritual. Só tive a notícia detalhada de seu resgate quando Leila já dormia, havia 2 semanas, num leito do departamento feminino do Hospital Maria de Nazaré. Finalmente repousando após 10 anos de dores alucinantes e desesperos, reflexos de seu passado, de seu ato inconsequente, do remorso e da culpa que a consumia. Fui visitá-la, quando despertou, dias depois, mas não pude adentrar os aposentos em que se encontrava. Por aqueles dias, receberia tratamento rigoroso, que exigia sessões delicadas de recomposição magnética e estava, como era de se esperar, muito sensibilizada de toda a situação. Cheguei aos jardins que cercavam o hospital com o coração renovado pela serenidade da paisagem, cercada por frondosas árvores e tomada por canteiros de rosas e açucenas. Roberto veio receber-me, pois sabia que viria. Estava bem agora, equilibrado e, podia-se dizer que crescera em sua evolução. Trajava-se à maneira dos hindus, conforme víamos se destacarem os estudantes daquela crença, comumente circulando entre tarefas e outros afazeres nas alas do hospital. Roberto me esclareceu que assim se trajava em virtude do curso que fazia de filosofia oriental. Confabulei com ele, que agora dava mostras de ter recuperado completamente a lucidez. Fiquei feliz por vê-lo sorrir ao me cumprimentar, como não via desde que Leila fugira. Pai Arnold, esperava por ti, embora soubesse que Leila não poderá receber-te. Ele tocou meu ombro com suas mãos aristocráticas e guiou-me a um banco do magnífico jardim e, enquanto conversávamos, podíamos ouvir os inúmeros pássaros que alegravam o hospital. Recomecei a falar, sinceramente interessado no caso de Leila. És o médico dela? Como será o tratamento? Poderias esclarecer-me, visto que ainda me sinto responsável por ela? Roberto se sentou junto a mim e, tomado pela boa vontade que lhe era característica, passada a emoção de rever-me, explicou. Não sou responsável direto pelo tratamento, não poderia ser. Meu pai tem cuidado dela a pedido de Dom Carlos desde quando fora bailarina tísica, então continuo a tratá-la aqui,
Mas o que acontece nas câmaras magnéticas é uma tecnologia a qual desconhecíamos como médicos da Terra. Aqui somos apenas aprendizes desses métodos. Compreendo. Os trabalhos de recuperação do perispírito de um suicida demandam muito tempo nas câmaras magnéticas que recompõem os delicados fios fluídicos rompidos pelo terrível ato. Não seria diferente no caso de Leila, e ela se rendia a tratamento com uma docilidade muito diferente de seu temperamento voluntarioso de quando encarnada, conforme nos assegurava o marido. Entendia-se comprometida e convalescente, devedora da lei de Deus. Ela hoje passa por uma reconstrução das delicadas fibras do coração, porque seu suicídio se deveu à infidelidade conjugal, embora me amasse sinceramente. Danificou, juntamente com os delicados alvéolos pulmonares invadidos pela água impetuosa, o coração, repleto de remorso, onde abrigava o merecimento da punição a que se impunha. Como sabes, Pai Arnold, o mesmo que acontece ao corpo físico neste ato violento, acontece com o corpo etéreo, que se ressente, maculando-se, irremediavelmente. As impressões do afogamento ainda acometem Leila e se manifestam à maneira de epilepsia. Por orações de Dom Carlos, que nunca se esqueceu dela e edificou em seu nome uma associação de acolhimento à juventude feminina, foi resgatada com sucesso e, depois que despertou, está consciente do erro que praticou. Também pelas orações de nós todos, Leila aceita o tratamento, numa passividade pouco característica dela. Ele fez uma pausa, pensando nas sérias implicações com que a esposa se comprometera, depois continuou elucidando, como se retirasse dos refolhos da alma, das próprias experiências, como suicida que também fora, as explicações. Os aparelhos magnéticos recompõem por meio das compensações fluídicas, reconstruindo lentamente o que foi danificado. Em Leila, os centros vitais se tornaram muito elásticos, distorcidos, e não conseguem reter os intrincados ligamentos que harmonizam e equilibram os corpos perispirituais, por isso ela precisará de muitas sessões de recomposição, onde serão utilizadas as matérias etéreas colhidas da natureza terrena ou doadas pelas orações, à maneira dos passes magnéticos. Os centros de força cardíaco e frontal se encontram muito longe de se harmonizarem e talvez, quando ela reencarnar, leve consigo a marca da catalepsia, da mediunidade descontrolada e dos problemas cardíacos. O suicídio reincidente, por afogamento, na fuga dos compromissos amorosos assumidos, ruiu a imantação emocional que, em novo corpo, fará com que ela se torne extremamente sensível. Fugindo da aridez do assunto ao qual não estava familiarizado por não ser médico como ele era, nem nunca ter trabalhado nos programas reencarnatórios, não fosse o meu próprio, perguntei pelo que mais tinha interesse em descobrir. O reencontro dos dois depois de tanto tempo. E, como foi, caro filho, que Leila recebeu quando despertou aqui no Hospital da Divina Senhora? Acaso pediu perdão? Retomou contigo os compromissos da terra, os quais traiu, para a próxima encarnação. Duas lágrimas rolaram de seus olhos de indizível azul, quando se lembrou daquele particular, para relatar. Depois de breves minutos, prosseguiu. Trouxe-a nos braços quando chegou das regiões inferiores, mas estava desacordada e assim permaneceu por mais de uma semana. Depois que despertou, não me recebeu ainda, Pai Arnold. Outros espíritos amigos que com ela estiveram, como Louise e Olivier de Guzmán, trouxeram um recado para que eu não a procurasse, pois se sente tão envergonhada que não tem coragem de enfrentar-me ainda. Entra em crises, grita e se desespera se alguém diz que tenciono vê-la. Meu pai, Carlos de Canalejas, tenta apaziguar, sugere que me receba e peça perdão, mas ela, como se a loucura a tivesse tomado outra vez, nada responde, apenas chora. Aguardo oportunidade em que se refaça a melhor para poder receber-me. Há muito queria dizer a ela que a perdoei. Não faltará oportunidade, meu filho.
Tenho certeza de que o tratamento a recuperará, ainda que demande tempo, e ela virá procurar-te, quanto estiver mais segura, pois sinceramente te ama. Eu lia nas lembranças dela as cenas românticas que desfrutaram e aos quais, quando se viu arrependida, sempre recorria. Tenho certeza que o amor que te devota é grande e sincero, relatei a ele, então, o estado de Leila, saudosa da felicidade que desfrutara quando ainda casada com ele. Prestando atenção ao que dizia, percebi como é complexo o drama no interior do coração de Leila. Precisava realmente muito ainda aprender sobre a alma humana, que dizer, então, da alma feminina. Tão sensível e instável, tão delicada, porém capaz das mais atrozes traições. Se meu filho do coração não seria recebido pela esposa, muito menos eu seria tão cedo. Conformei-me com a visita ao grandioso hospital e, com certeza, me alegrei ao ver e falar livremente com meu filho Roberto. Conta-me o que andas fazendo por aqui. Estás estudando filosofia oriental? Perguntei, interessado em seguir também o aprendizado a que ele se dispunha. Atendo aos necessitados e continuo meus estudos no departamento de filosofia hindu, agora atraído pelas ciências da alma humana e de como os afetos repercutem nas fibras espirituais de nossos corpos. Interesso-me pelo apego e a insensibilidade, a compaixão e a transmutação pela fé. Preciso estar preparado para entender e tratar as mazelas psíquicas de Leila. Quando ela aceitar conversar comigo, ele disse, concentrado na teoria do que estudara, mas profundamente tocado pelo bem que queria que ela quer seu amor imortal. Não te detiveste, ainda, meu filho, na vergonha de ti a que ela se apega? Talvez em nome deste sentimento não te receba, indaguei interessado no assunto, que de fato era novidade para mim. A vergonha é fruto do orgulho exacerbado e orgulhoso, na verdade tem medo de se expor, e, quando se vê em erro, tendo de ceder e pedir perdão, fica constrangido, envergonhado, paralisado. É inevitável que Leila receba alguma lição de humildade como prova para sua nova existência física. Na certa, será recebida em família muito pobre onde não terá oportunidade de instruir-se, nem a beleza lhe será tributo, para não despertar a vaidade. Continuemos orando, Pai Arnold. Não perco a esperança de que me receba muito antes desses programas reencarnatórios terem início, mas, provavelmente, também não poderá renascer junto a nenhum de nós. Quanto aos seus algozes, tens alguma notícia? Tenho orado por eles, principalmente, por minha sogra, a Condessa Constância. Voltar à minha memória os trabalhos de conscientização iniciados na Terra. Nas reuniões experimentais que Dom Carlos promovia eu participava e onde aqueles espíritos receberam as primeiras lições de amor e as relatei a Roberto. Depois, comuniquei a ele que, aqueles 3 espíritos, tanto Miguel Garcia, quanto Rosário e Constância, não se comoveram com o tratamento. Então, os responsáveis pela reabilitação de tais delitos tinham deliberado que reencarnassem o mais breve possível e foram inseridos nas fileiras de regresso à Terra. Miguel Garcia, em pior estado, receberia as mais duras reparações. Rosária Maria e Constância estariam na mesma família, respeitando o afeto que nutriam sinceramente. Pode-se dizer que Constância não entendia o que se passava com ela porque enlouquecera de remorsos. Quanto mais era chamada à consciência de seus atos, mais a responsabilidade de suas palavras pesavam e o fardo demasiado a confundia. Dom Carlos lhe falou, certa vez em reunião mediúnica, tentando conceder-lhe o perdão pela carta que escrevera a Leila, mas suas palavras foram inúteis. A Condessa de Guzmán, depois que desencarnara, também fixara seu pensamento no tempo de solteira, como Rosária e Miguel, acreditando estar em vigília ao castelo de Montalbán, preocupada com a jovem Nina. Quando foi participada pela veneranda Aloísia de Guzmán de meu apoio como espírito familiar à sua casa terrena, no seu breve estágio como filha de Dom Carlos, Leila se comoveu, como vinha acontecendo com ela ultimamente e aceitou me receber.
Após ter completado 1 ano de seu tratamento nas câmaras magnéticas, fui chamado, então, por ela, para acompanhar seu progresso como espírito e seu programa reencarnatório. Certa tarde de esplendoroso azul, adentrei novamente o jardim ladeado por árvores frondosas, açucenas e rosas e segui os caminhos de pedra que levavam à entrada principal da ala reservada aos convalescentes do sexo feminino. Maria de Numiers vinha comigo, pois que intermediava meu entendimento com a Leila. Roberto não nos veio receber, porque se sentia por demais preterido por aquela que lhe devia explicações. Quando constatou que Leila não o receberia, porque não conseguia vê-lo sem se desequilibrar, viajou à terra, indo amparar Dom Carlos na preparação do regresso às urbes celestes, daquele trabalhador do bem em nome de Jesus. Assim que entramos, chamou-me a atenção uma imagem excelsa e sublime, qual escultura de luz refletindo a porcelana da tesa alvíssima da Mãe Santíssima, como se do alto ela nos abençoasse, muito semelhante à famosa pintura de Bartolomé Esteban Murillo. Era o original e na terra víamos uma cópia da verdadeira expressão da arte. Como aguardava a veneranda Aloísio de Guzmán, queria me conduzir pelas intrincadas alas do hospital. Aproveitei que adentrava uma das casas de Maria de Nazaré, para orar por ela, agradecendo por estar ali. Eu me coloquei à disposição para ajudar. Minha companheira Maria elevou o pensamento e segui sua oração. Mãe de bondade e de misericórdia, agora que adentramos os pórticos desta enorme instituição de assistência, agradecemos as bênçãos aos desvalidos, aos loucos e desesperados que cometem o terrível ato do suicídio. Somente o vosso coração puríssimo, Senhora, e o vosso olhar caridoso poderia vasculhar as furnas inferiores, em nome da bandeira de vossa legião de servos, na busca caridosa por aqueles que mais necessitam da piedade divina. Em vosso nome, tantos trabalhadores acolhem, na sagrada ocasião de servir a Deus, os doentes do espírito sob vossa tutela. Ensinai-nos, Divina Mãe, a exercermos a vontade de Deus nosso Pai, que não é outra senão que nos amemos uns aos outros. Maria estava em lágrimas quando terminou de orar. Eu também me emocionei diante das benesses derramadas sobre nós, vindas das magnânimas virtudes como as encontradas ali. Quando nos recompusemos da emoção, encontramos Luísio de Guzmán que veio nos receber, saída de um dos aposentos internos. Caros Arnoldo e Mari, fico feliz em saber que viestes atender ao chamado de vossa filha do coração. Leila está em clara recuperação. Os tratamentos, a que se submete, revertem lentamente seu quadro, e, embora ressinta ainda os graves impactos de suas escolhas, está resignada e alvo de nossa consideração por isso. Irão encontrá-la no departamento de convalescença feminina, mas, por favor, não toquem no nome de Roberto, pois é seu ponto de maior sensibilidade. O cuidado com que a senhora de Guzmán nos dirigia a palavra evidenciava seu estado de preocupação com a convalescente. Não era novidade para nós que Roberto ainda não fora recebido por sua amada esposa e pelo que entendíamos nem seria, antes que ela se reparasse, em sua consciência, com o passado. Maria respondeu por nós dois. Estamos sabendo, caríssima irmã, que nosso filho do coração não pode ser rememorado, pois agrava o estado de doente. Ela se recorda com muito pesar do tanto que o magoou, embora ele tenha lhe dado perdão há muito tempo. Como sabem, Roberto está em viagem à Terra para acompanhar Dom Carlos em seus últimos anos e só estamos esperando que este programa se cumpra para dar seguimento à reencarnação de Leila, pois que ele, Dom Carlos, pelo muito que a ama também e pelo que tem orado, merece ajudar a decidir sobre seu futuro. Cremos que ele, que retorna sem outros débitos, terá rápida recuperação no regresso ao nosso plano. Vou acompanhá-los na visita, pois Leila tem se emocionado muito, está muito sensível. Devem estar sabendo também sobre o tratamento. Leila teve as tênues fibras dos centros do sentimento reconstituídas há pouco tempo, mas ainda se ressente. Caminhamos, eu e Mari,
por corredores e adentramos outros pórticos em companhia do venerando espírito que nos conduzia e outros médicos de Leila. Na ala feminina, nós nos deparamos com outra pintura da Mãe Santíssima, retratada com um livro nas mãos mostrando-o ao menino Jesus. Mais uma vez vi que o quadro parecia saltar aos olhos e se transformar numa estátua viva. A imagem lembrava o quadro terreno que era obra de Raffaello Sanzio, o pintor renascentista italiano do século XIV, uma das encarnações de Frédéric Chopin. Leila estava deitada com a mesma displicência com que se jogava ao canapé, durante as tardes em que lia nos salões do Palácio de Guzmán. Cumprimentou-nos sem sorrir e levantou as costas para aprumar a postura, puxando os lençóis que cobriam suas pernas. Era visivelmente, até mesmo a meus olhos pouco treinados para ler os intrincados matizes do caráter humano, um espírito condoído e triste, que se resignara ao tratamento sem outra alternativa. Não ousei falar-lhe além dos cumprimentos e deixei que Louise de Guzmán iniciasse a conversa. Mari, no entanto, tomada pela emoção de revê-la, relembrava a menina de 10 anos que tinha sido deixada sob sua tutela, quando se chamou Berthe de Sourmeville. Querida filha do coração, como estás? Sei que és obediente ao tratamento rigoroso que recebes e só agora nos foi permitido vir ver-te, por isso aqui estamos, como teus pais adotivos, oferecendo o nosso amor. Os lindos olhos azuis daquela criança, que fora nossa filhara adotiva e depois nora, quando cuidávamos da quinta de Numies, marejaram e 2 gotas do líquido translúcido escorreram pelas faces, agora pálidas e constrangidas, dela. Não queremos agastar tuas emoções, querida Berthe, eu disse, por fim. Ela respondeu-nos, lembrando imediatamente de nosso filho Henri. A vossa bênção, Pai Arnaud e Mãe Mari, agora que fizesseis a caridade de vir ver-me, desculpe-me por não ter podido receber-vos antes, como ainda não posso receber Roberto. Por favor, entendei. As lágrimas continuaram a cair de seus olhos, embora não esboçasse nenhum soluço. Maria tomou-lhe as mãos, cheia de piedade, e as osculou com o carinho materno que lhe era característico, depois afirmou espontânea. Dom Carlos regressará em breve, precisas melhorar para recebê-lo. Ele virá e seu espírito mais uma vez triunfa na matéria, chegará resplandecente de luz. Então, anima-te, querida, bem sabes que ele te ama. Ele, que tanto tem orado pela tua recuperação, precisa encontrar-te em bom estado. Ao nome pronunciado de seu pai, Charles de Guzmán, a jovem sofredora ergueu os olhos, com indizível expressão de ternura e alento. As lágrimas cessaram por completo e ela, então, esboçou o que se poderia traduzir pelo primeiro ensaio de um sorriso, depois de muitos anos de sofrimento, mas mesmo o sorriso era triste. Os olhos dela brilharam, como se refletissem sua lembrança do passado, quando tivera amor e felicidade no aconchego do lar paterno. Tivera educação primorosa, orientação religiosa em nome do Cristo, desfrutar a bênção da família, da beleza e da riqueza. Tudo isso foi levado junto com seu corpo físico pela correnteza do rio. O nome que Dom Carlos lhe dera, a jovem beleza desabrochando para a maturidade e a riqueza que garantiria seu futuro, mesmo que ela se tornasse tão beneficente como o pai. O turbilhão das águas entrando por suas narinas a sufocou novamente e ela tossiu para espantar as terríveis lembranças. Depois de breve socorro prestado pelo irmão Teócrito, que estava na ala feminina naquela manhã, ela retomou a palavra, com certa dificuldade na voz. Sim, agora entendo, pai Arnaud, as lições que Charles me passava. Mandou que eu lesse no Evangelho, o texto intitulado A Verdadeira Desgraça do Espírito Delphine de Girardin e eu li, como quem lê por obrigação, desatenta e descrente de que houvesse tamanha prevenção contra a riqueza que mantinha o luxo e o conforto. Pouco entendi da grandiosidade da lição, no auge do orgulho de meus talentos, no máximo do egoísmo de minha felicidade. Tinha tudo e perdi.
Fui talentosa e rebelde. Fiquei entediada com as vantagens de ser rica e pensava erroneamente de que me adianta ser linda e rica, se estou presa em meu próprio lar. Acompanhei de perto teus passos, querida filha do coração, como espírito familiar, reparando meu antigo erro. Pedi perdão por ter falhado, não achando acesso na tua mente para os conselhos que te demoveriam da ideia sinistra. Eu entendia perfeitamente o que ela descrevia porque tinha presenciado o desenrolar daquela trama, mas mesmo assim, sabendo que pouco poderia ter mudado a influência negativa a que ela estava apegada, insisti em pedir perdão, ciente de que poderia ter feito mais e melhor. Leila limpou os olhos com o lencinho bordado. Segurando minhas mãos entre as dela, falou comovida. Eu é que peço perdão a todos vós que depositastes em mim as esperanças de harmonia da nossa grande família espiritual. Agora, novamente me atraso e tenho de voltar à Terra para mais uma vida de resgates. As palavras lhe faltaram e ela, novamente pareceu tossir e engasgar. Depois, a veneranda Louise deu por encerrada a visita, intercedendo boníssima. Não penses assim, minha querida. Teu destino não está selado para o mal. Deus quer que nos recuperemos de nossos erros, não quer punir ninguém. O trabalho em nome da caridade existe em todas as searas e serias útil em qualquer delas. O nome de teu pai Charles deve ser lembrado e ele retorna em breves meses. Também teu outro pai espiritual retornará, vindo de encarnação no Brasil, onde semeia amor e luz por onde passa. Após os passos dele, neste vasto campo de lutas, poderias operar em nome do Cristo e da caridade seguindo a trilha que ele deixou. Trata-se de Carlos Felipe I, que hoje trabalha em nome de Jesus, pelo Espiritismo. A jovem se lembrava, num esforço de memória, do benemérito espírito que a protegia havia muitos séculos. Depois que se recordou dele, teve a curiosidade de perguntar sob qual personalidade ele estaria encarnado. Ao que foi prontamente respondida. Trata-se do médico dos pobres, o incansável Dr. Bezerra de Menezes, que atende no Rio de Janeiro a todos que o procuram, sem cobrar. É espiritista atuante e levou ao Brasil o exemplo de sua conduta. Quem sabe não poderia seguir para este país, onde não tenho nem mágoas nem memórias de desvarios. Só queria pedir para renascer longe do furor das águas. A entrevista foi encerrada e passei a orar por aquele nome, Bezerra de Menezes, espírito que me era também conhecido de outras lides reencarnatórias. Os programas de reeducação moral e de lembranças das lições evangélicas passadas a Leila por Dom Carlos, seguiram-se a entrevista e acompanhei a sequência do seu despertar espiritual, que era feito por professores especialíssimos como Epaminondas de Vigo, Aníbal de Silas, e Soria Omar. Ela se tornou aluna interessada e dedicada aos estudos e, quanto a mim, pude assistir às lições primorosas do Evangelho, ciente de que ali se passavam cenas do passado inesquecível para aqueles espíritos que conviveram com o Mestre. A cada menção à vida do Cristo, Leila experimentava a nova onda de emoção quando buscava nos recônditos de sua alma a voz cansada de seu querido Charles, explicando. É amor como este que sentes por mim, que nosso Mestre Jesus tem por toda a humanidade. Jesus compreende que estas atitudes e posturas que tomamos, às vezes, são frutos da ignorância das leis de Deus muito justas. Mais uma vez, as lágrimas banharam seu rosto perfeito, lavando seu espírito, porque agora, compreendia o valor dos ensinos de seu pai. Se algo das lições tinha se fixado na sua memória era porque ela não tinha desperdiçado de todo o tempo. A aluna desatenta que fora, agora compensava relembrando o carinho com que as lições que lhe foram passadas, as mesmas que revia agora nos lábios dos instrutores. A vida de Jesus e as lições do Evangelho surgiam diante de sua visão dilatada de espírito e Leila as compreendia, enquanto a voz de Dom Carlos ecoava em sua mente, como um conselho brando e amigo, fazendo eco em suas emoções. Se estivesses entre os caídos e doentes que amparo em meu hospital, eu cuidaria de ti. Audiolivro realizado pelo canal
Surya Chand Audiobook. Capítulo 13. Programa reencarnatório. Preza aos seus que, doravante, tu te voltes definitivamente para Deus, para que, finalmente, consigas a paz do coração. Segue, pois, tua jornada de reparações, visto que, se erraste ontem, é justo que hoje te reabilites através da dor e do trabalho. Não sofrerás sozinha. Teu pai de ontem, teu pai de sempre guiará teus passos, suavizando o quanto possível os espinhos que te ferirem o coração. Recordações da mediunidade. Como de há muito deveis ter percebido, não sois condenados irremissíveis aos quais a lei universal aplicaria a medidas extremas. Ao contrário, estamos a participar-vos que tendes o direito de muito esperar da bondade paternal do onipotente Criador, porquanto, a mesma lei, por ele estabelecida, que infringiste com ato desrespeitoso da revolta contraproducente, a todos vós facultará a possibilidade de recomeçar a experiência interrompida pelo suicídio, fornecendo-vos, honrosamente, ensejo de reabilitação certa. Memórias de um suicida. Aprendi com os renomados mestres de Leila que todo crime contra as leis de Deus merece reparação e, quando se trata do aniquilamento do próprio corpo físico em nome da solução ou fuga dos problemas da vida, este momento de fraqueza, por parte do espírito, precisa ser revertido em coragem, na medida em que enfrenta o arrependimento. O próprio suicida compreende que mal baratou a chance de enfrentar e vencer os problemas, quando destruiu e maculou o próprio perispírito. Não há punição, não há cobrança, não há castigo, apenas as consequências da soberana lei de Deus. Se danificou, incontinenti, o corpo físico e impregnou o corpo sutil de remorsos, terá de conviver com ele danificado até que semente. Apesar de sabermos da responsabilidade de nossos atos e do esforço por seguir reparando nossos erros, descobrimos que o orbe planetário não demoraria por aqueles anos a entrar numa outra forma de pensar e de entender a vida terrena. A proposta tinha como intenção transformar as criaturas conscientes em artífices de seus próprios renovados caminhos, não mais resgatando erros com dor e sofrimento, mas promovendo o bem em nome do mesmo Cristo, que do alto de sua misericórdia estende sempre a mão a cada um de nós. É o trabalho e o amor ao próximo colocados em ação para mover as molas propulsoras do progresso moral. Deus se serve dos homens para ajudar os homens e se nos disponibilizamos em nome dele, tudo o que fizermos estará a favor da regeneração. Aproximava-se o ano 1900, e a esperada transição planetária começava a ser planejada nas esferas mais luminosas e elevadas e dava mostras de se iniciar, semeando no coração de cada ser humano que renasceria na Terra, a oportunidade de construir um mundo regenerado. Leila estava inscrita na lista dos primeiros voluntários, embora soubesse de sua condição, muito queria ajudar e contribuir com os pilares da transição, agora que tinha urgência de reparação para alcançar seus amores dos quais se distanciara pelo suicídio. Seu coração se tornara dócil pelo muito que errou, enquanto as lembranças da tortura de que fora vítima nas regiões trevosas, as quais suportou com paciência e coragem, deram-lhe incrível boa vontade para com o programa traçado pelos orientadores maiores. Nunca mais suas ações estariam em desacordo com a evolução planetária, nunca mais queria estacionar na trilha evolutiva ou viver separada de seu amado Charles. A notícia que tanto se aguardava na ala feminina do Hospital Maria de Nazaré era o retorno de Dom Carlos da crosta terrestre, pois sabia-se que ele não se demoraria na inconsciência de si mesmo. Conforme previsto por seus superiores, foi abrigado por alguns dias de restabelecimento no posto de socorro onde eu ainda estava em estágio de auxílio. Este tempo não se fazia necessário para ele e aconteceu mais por insistência de seus amigos, do que por própria necessidade. Roberto e Carlos de Canalejas estavam com ele e vieram assisti-lo, aplicando-lhe passes regenerativos e induzindo ao sono reparador, mas, rapidamente, ele se livrou das impressões da matéria densa, há tanto tempo já reconhecida por ele como veículo e expressão do espírito apenas.
Assim que pude conversar, eu me aproximei. Caro amigo, que bom que retornaste lúcido do plano mais efêmero da vida. Leila aguarda tua lucidez para preparar o regresso à Terra. Como espírito amigo e interessado no futuro dela, acompanhar-te-ei durante a reunião que estabelecerá o plano de ação de Leila, se não te importas, disse querendo reanimá-lo para o futuro onde o aguardava sua filha amada. Agradeço o amparo e a vigilância em minha casa, caro Arnold. Soube que cuidaste de Leila nos momentos mais difíceis, respeitando, porém, as escolhas dela com imparcialidade, mesmo quando ela deixou a família. Dom Ramiro respondeu enquanto me emocionava pelo reconhecimento de ter cumprido com fidelidade aquela difícil tarefa. Agradeci a oportunidade ao que lhe respondeu limitando-se ao meneio de cabeça já característico de sua postura séria agora serena. Muito trabalho me aguardava e como colaborador, não podia deixar de pedir permissão para o desfecho da nova oportunidade de Leila, curioso que estava pelo seu regresso terreno e pelo muito que pedia pelo seu sucesso. Roberto continuava inconformado, sentindo-se duplamente traído, quando encarnado e depois, porque Leila ainda se recusava a recebê-lo. Fizera planos e estudos para cuidar dela em sua convalescência, tratá-la com o carinho que cabia a um espírito amado. Fizera esforço mental por esquecer as mágoas que ela lhe causara e perdoar, mas ela, desequilibrada face ao passado de felicidade que destruíra, sentia a mesma mistura de amor e ódio, desejo de rever seu marido e vergonha por tê-lo traído. Sentimentos tão controversos, que seu delicado momento não permitia que se sobrepusesse em seu coração. Dom Carlos logo percebeu o estado íntimo de seu genro e prometeu interceder por ele, assim como todos nós tínhamos tentado. Quem sabe ao pai, a quem também trairá e menosprezara com aquele ato de loucura, ela não seria capaz de acatar? Chegou ao posto de socorro, em visita, o irmão Felício, que não poderia deixar de cumprimentar seu benfeitor, em sua última encarnação e o encontro dos dois amigos, destituídos agora de títulos e diferenças sociais foi interessante de ser descrito, porque ambos se encontravam em situação confortável junto às leis divinas, tendo conquistado méritos naquela vida que partilharam, um como servo e outro como senhor. Senhor Conde de Guzmã, que felicidade em rever-vos, disse Felício com sua simplicidade, dando mostras de ter muito respeito pelo antigo senhor e esquecido de que agora os títulos terrenos não tinham nenhuma importância. Caro Felício, soube que estivesses entre os protetores de nossa casa, agradeço em nome de Leila e Roberto, no momento em que mais precisavam, estavas presente. Os dois se abraçaram emocionados e vimos que se entendiam muito bem, visto que se conheciam desde os tempos em que o conde fora o padre Antônio Thomas, que restabelecera Felício, dando-lhe nova oportunidade ao abrigá-lo na doença. Passados mais alguns dias, enquanto Carlos de Guzmã era liberado para seguir ao Hospital Maria de Nazaré em busca da filha amada, percebi a movimentação de espíritos beneficiados por aquele que tinha sido médico e filósofo, filantropo e espírita. Amigos espirituais iam e vinham das enfermarias onde se hospedava o nobre doutor, alguns em agradecimento, outros em oração, mas todos querendo retribuir de alguma maneira o atendimento humanitário que receberam, quando passaram por enfermidades na terra. Depois que os superiores permitiram, partimos em um comboio rumo ao Hospital da Mãe Santíssima. Havia uma reunião marcada com o médico responsável pelo regresso de Leila, irmão Teócrito e com o irmão Clemente, que deliberaria sobre o novo corpo físico que a filha de Charles tomaria. Mesmo com pouco estudo sobre o assunto, pedi para seguir Dom Carlos e o grupo de espíritos para aprendizados sobre o programa reencarnatório. Estavam comigo então, Carlos, Louise e Olivier de Guzmã, Roberto e Carlos de Canalejas e minha esposa, Mari de Numieres. Chegamos juntos e novamente as lindas paisagens da entrada do hospital atraíram meu olhar de admiração, pois estava fazendo novo dia ensolarado e belo, embora a suave brisa balançasse a folha das árvores. Adentramos a grande sala de reuniões momentos depois. Teócrito,
Como diretor do hospital, assim deliberou que agíssemos e que Leila se avistasse com seu pai e seu marido apenas depois que ficasse decidido o que seria a sua próxima encarnação. Como profundo conhecedor da alma humana, ele entendia que a vergonha que a afastava do marido seria a mesma que a manteria longe do próprio pai. Tendo ela um plano de reparação traçado, poderia, então, receber os dois, sem maiores constrangimentos. Ela entrou cabisbaixa e triste, evitando olhar para todos e, somente ao pai e ao marido cumprimentou, dizendo os nomes deles e, depois, dirigiu-se a todos, em geral, num breve aceno de cabeça. A reunião teve início após uma prece, com a leitura dos apontamentos gerais sobre o caso Leila de Guzmán, feita por um assistente. Leila de Vilares Montalbán Guzmán, e Canalejas, Condessa. Nascimento: 15 de outubro de 1864. Suicídio: 22 de novembro de 1887. Meio: afogou-se no Rio Tejo. Tempo desperdiçado. Regresso previsto para 5 de maio de 1929, restando-lhe ainda 42 anos. Condições: danificou no corpo físico, os pulmões, no perispírito, o centro cardíaco. Motivos: orgulho, beleza, riqueza, talento, cultura, educação primorosa, falta de fé, egoísmo, não pensou no pai, marido ou filha, paixões, aventuras amorosas, fama e aplausos. Atenuantes: estava em depressão e era vítima de obsessor, Miguel Garcia, e foi vítima também da sedução de Marcos de Villiers. Recebeu carta impiedosa da própria mãe, Constância de Vilares Montalbán e Guzmán, cobrando-lhe as ações no dia do sinistro, embora Constância sofresse também obsessão do espírito Rosária Maria. Leu Amor de Perdição em Ana Karenina. Agravantes: suas ações anteriores levaram à morte o marido e filha. É reincidente no suicídio, ver arquivos de André de Guzmán. Despertava paixões levianas que levou outros ao suicídio, ver arquivos de Berto e de Sourmeville. Amparo e proteção: Dom Carlos de Guzmán mantinha Evangelho Diário. A família contava com os protetores Olivier e Louise de Guzmán e com os familiares Arnaud e Marie de Numiers. Plano de ação: deverá reencarnar em família pobre e humilde, onde não tem oportunidade de exacerbar seu orgulho pelas razões descritas em sua queda anterior. Com os danos no perispírito, sofrerá problemas circulatórios e desencarnará pelos mesmos motivos aos 42 anos. Terá mediunidade ostensiva como consequência da flexibilidade excessiva na associação entre o espírito e a matéria, que atraiu para si mesma com a reincidência na morte suicida. Terminada a leitura, Leila nada contestou, apresentando resignação e humildade diante do relato de seus superiores. As lágrimas escorriam de seus olhos, de reflexos acinzentados, como prova de seu arrependimento. Ela os enxugava, repetidas vezes, com um lencinho. Dom Carlos, porém, pediu a palavra e argumentou em favor da filha, mais uma vez, dando mostras de sua lucidez e caráter bom e amoroso. Irmão Teócrito, peço permissão para incluir-me no programa de Leila, pois, como sabem, devia-lhe educação rígida e se ela falhou, também falhei como pai e instrutor de seu espírito para o bem e para Jesus. Não consegui inspirar-lhe a fé, embora venha tentando há algumas encarnações. Pensei que nesta, vindo como seu pai, poderia melhor orientá-la, mas ainda não foi desta vez que ela acatou meus conselhos. Leila baixou os olhos naquele momento, deixando escapar um soluço de dor, tomada pelo remorso do que fizera ao próprio pai e pela consciência da oportunidade perdida. Irmão Carlos, para que ela não se perca nas paixões às quais tem mostrado propensão, não poderá reencarnar junto a nenhum de seus afetos, também porque desrespeitou a família, não poderá se casar. Não poderá contar com vosso apoio encarnado, nem de Roberto, ou ainda, Alexis de Guzmán, Franz Schmidt, Marcos de Villiers,
Jacques Blondet poderão constar como família ou nascer nos meios em que conviverá. Dom Ramiro estava sereno, queria ajudar e conseguiria incluir-se então como protetor, orientando-o a cada passo para que não esquecesse a dor que lhe causara e não reincidisse. Não reencarnarei, caro mentor, velarei por ela como um protetor, mas como terá mediunidade, quero a permissão de ser visto constantemente, de ditar-lhe mensagens, de vigiar seus passos, pois, sensível como está, se não tiver o nosso concurso perante as agruras que a esperam, poderá novamente sucumbir. Disponho-me desta vez à rigidez que se fizer necessária para do amor evangélico e sublimado que devoto a ela. Os nobres instrutores se reuniram brevemente e deliberaram a favor do amparo de Dom Carlos como espírito protetor da médium reencarnante. Teócrito resumiu o que ficou decidido. Dom Carlos, podereis encaminhá-la como guardião e protetor, responsabilizando-vos pela orientação para a fé espírita, que garantirá que Leila não se torne psiquicamente instável. Se ela, desta vez, seguir vossas orientações e concordar com a disciplina, poderá recuperar o erro e fazer muito mais. Cogitamos ainda em assembleia se seria melhor esperar o retorno de Carlos Felipe I, também protetor do grupo, agora reencarnado no Brasil, distribuindo bênçãos e servindo em nome do Cristo, no espiritismo florescente naquele país, para onde Leila também irá. O que pensais sobre isso, nobre Carlos, já que Leila pediu urgência em seu retorno? Dom Ramiro estava mais entusiasmado do que a própria filha e respondeu. Leila poderá seguir os passos do já famoso no Brasil, Dr. Bezerra de Menezes, e não deixarei que ela se esqueça do mal que praticou a si mesma. Carlos Felipe I dará apoio aos nossos planos, assim que puder, tenho certeza. Após os acertos finais naquela proposta que era puro amor paternal, os novos rumos de Leila foram encaminhados ao irmão Clemente, para que se operacionalizasse a organização e preparação do modelo do novo corpo de Leila. Ela estava ainda em lágrimas, quando se atirou nos braços do pai, ao final da reunião. Tiveram, então, algumas horas de conversa particular, onde Dom Carlos reafirmava o seu amor por ela e o cuidado que teria velando-lhe os passos, na nova oportunidade que empreenderia na terra. Ternamente, dava-lhe ânimo perante o que viria, intercedendo também para que ela recebesse Roberto e com ele se entendesse antes do regresso à terra. Nesta questão, Leila estava irredutível, ao que repetia em prantos que não tinha coragem para falar com ele, antes preferia a encarnação de duras provas, a ter de pedir-lhe perdão. Vejamos como foi o diálogo amoroso entre pai e filha. Duas perguntas tenho para ti. Por que não recebes Roberto, Leila? Está muito triste, acabrunhado com a tua recusa. Seria melhor que pedisses perdão enquanto tua memória não se embace pelo preparo da reencarnação. Fala com ele, ainda hoje, aproveitando o plano de retorno, tua boa vontade em reparar-te deve incluí-lo. Tenho certeza de que ele também, dentro do que puder, velará por ti. Não posso, Charles, não consigo nem olhar para ele. Tenho certeza de que me perguntará por que fugi dele e de nossa família, se foi por lembrança do passado. Mas a verdade é que não sei ao certo o que me moveu naqueles dias obscuros. Ele me perguntará por que me deixei envolver com outra pessoa, por que busquei os aplausos. Não sei, não sei. Meu pai, me ajude. Ela voltou às lágrimas e ao lenço, enquanto Dom Carlos redobrava o carinho para acalmá-la com palavras esperançosas, em relação ao futuro. Quando parou de chorar, Leila se lembrou de que ele tinha uma segunda pergunta e ele, vendo que a filha se tinha acalmado realmente, perguntou. Sabes que te perdoo com todas as forças de meu ser, mas queria saber, quando te jogaste da ribanceira ao rio, por que não pensaste em mim? Eu que só queria o teu bem, que só vivia para ti, minha filha amada. Novo acesso de choro sacudiu os ombros e inundou os olhos da filha de Charles, sem que ela pudesse articular palavra alguma. Não acusou seus algozes,
não disse uma palavra contra a própria mãe terrena, como também não explicou por que não confiou em Charles como das outras vezes em que tivera problemas. No fundo, não sabia quais mecanismos mentais a levaram ao Rio Tejo, nem porque tinha esquecido de que tinha um pai amoroso e compreensivo apesar das palavras de Constância. Não sei, meu pai, por que não pensei em ti, por que não orei pedindo ajuda, tendo tantos espíritos dispostos velando por mim. Tudo me parece nublado por aqueles dias em minha lembrança. Meus olhos estavam embaçados pelo orgulho. Quero esquecer. Perdoa, papai. Quando os momentos de carinho e recomposição ao lado do pai tiveram fim, os outros espíritos que vieram conosco foram recebidos por pai e filha e eu, não querendo que meu filho do coração se sentisse ainda mais triste e preterido, sabendo que Leila ainda não o receberia, preferi convidá-lo ao passeio instrutivo junto aos responsáveis pelo departamento de planejamento. Saímos, então, dali, eu e Roberto e fomos conversar com o coordenador do planejamento reencarnatório, o irmão Clemente. Cabisbaixo e triste, Roberto me acompanhou sem dizer nada a respeito do comportamento de Leila. Sabia que ele não se conformava por não poder conversar com ela, como Dom Carlos houvera feito. Alguns momentos apenas que ela concedesse, seriam suficientes para ele dizer que a perdoava, apertá-la nos braços e dizer que a acompanharia e velaria por ela, mas não pôde fazê-lo. Caminhamos em silêncio, enquanto eu lia a dor no semblante de meu filho. Uma vez diante das salas de trabalho, fiquei impressionado com as maquetes em tamanho real do corpo humano, qual se fossem imagens translúcidas e tridimensionais, onde se podia ver e estudar cada aparelho, cada órgão, cada detalhe. Vi um modelo do antigo corpo físico de suicidas, primeiro em plena saúde, depois danificado pelo sinistro. O trabalho dos engenheiros, que ali estudavam aquele intrincado mapa em forma de holograma, era descobrir a maneira de diminuir no novo corpo as consequências dos danos. Nada daquilo era novidade para Roberto e ele se entreteve conversando com o irmão Clemente, enquanto eu me encaminhei para diferentes mesas, onde trabalhadores projetavam, analisavam e estudavam o material recolhido junto aos doentes daquela casa. O novo corpo fluídico, que seria o modelo para o novo corpo físico, estava sendo planejado, com base nas consequências físicas, psíquicas e emocionais do reencarnante. Indaguei a irmã Celestina, que me guiava entre os protótipos, curioso com a tecnologia ali apresentada. Cara irmã, como se dá o processo de planejamento do novo corpo? Vejo que o critério são as implicações que o suicídio acarretou e o modelo é o próprio corpo físico danificado. Ela, prontamente, me elucidou, mostrando as projeções que se mexiam e se encaixavam. Os modelos do corpo físico íntegro e danificado passam pelo outro como se fizéssemos uma conta de diminuir. O que sobra desta operação é exatamente o que resta ao espírito como débito. São contados, então, méritos e orações. Se houver, ainda incluímos ao novo corpo fluídico o tratamento que o suicida recebeu em nossas câmaras de magnetização. Daí muitos suicidas ficarem com medo da nova existência, pois o que resulta quase sempre é um corpo deficiente ou que venha a sofrer deficiência ao longo da vida. Não por castigo, mas por justiça, muitos pedem as provas em que se comprometeram, outros aceitam resignados, mas alguns se revoltam e regressam, mesmo adormecidos, ao que lhes resta cumprir. Olhei mais uma vez para as maquetes vivas que se perpassavam, deixando como resultado os débitos contraídos, e indaguei ainda interessado. Não há uns que não se recompõem como os que se atiram diante de trens de ferro. Sim, a estes o tempo de magnetização deve ser muito maior, pois a massa fluídica de seus corpos espirituais está indistinta. Conseguimos, após alguns anos, restituir-lhes a forma humana, mas, fatalmente, retornarão num corpo deficiente,